Olá, pessoal. Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins. E o nosso entrevistado de hoje nasceu em São Paulo, capital, em 1947, mas foi criado no interior, em Monte Azul Paulista. E em 1968 foi para o Rio de Janeiro, onde reside e trabalha desde então. Ele estudou arquitetura, planejamento urbano e regional, ergonomia, desenho, pintura e música, com ênfase em bateria e vibrafone. E chegou a trabalhar com arquitetura e construção civil e com música também, além de um brevíssimo período fazendo figuração em cinema e TV. Mas foi abdicando de todas essas atividades que começou a se dedicar integralmente às artes plásticas. E ele já participou de várias exposições coletivas e fez 4 exposições individuais. E vem desenvolvendo um trabalho sobre o conceito de palimpsesto. O palimpsesto é entendido como uma busca do encoberto, né, como o afloramento do submerso, do subjacente. E é um trabalho com o sentido da memória, do trazer à luz, conforme as palavras dele. E, paralelamente a esse trabalho, ele tem desenvolvido, por um lado, um conjunto de textos de reflexões sobre a arte no século XXI, e, por outro lado, uma produção poética, que se tem feito como um contraponto à sua produção visual. E todos esses textos, no entanto, sejam em prosa, sejam em poesia, serão sempre e fundamentalmente textos de artista, como diz o Euro SR. Euro, bem-vindo aqui no nosso canal. Eu estou muito feliz com essa entrevista. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite, né? Você que já participou de entrevistas em canais com grande visibilidade, aceitou ter essa conversa aqui no nosso canal, que é um pouco mais humilde, assim, e eu estou muito feliz com isso. Então, eu agradeço muito a sua presença e vamos lá conversar. Eu é que agradeço. Para mim é um prazer e uma honra estar dando essa entrevista para você, porque eu admiro o seu trabalho. Então, quer dizer, prazer e honra, pronto, de estar fazendo essa entrevista. Obrigada, Euro. Prazer e honra, meu também. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que é: quem é Euro Severino Rodrigues? Bom, eu sou basicamente, quer dizer, eu tive como é que diz assim? Minha vida, num certo sentido, foi muito rica, porque eu tive uma série de experiências, mas eu sou basicamente artista plástico, ou no sentido mais amplo, quer dizer, eu acho que eu sou artista. Isso quer dizer que eu me defino como artista. Eu trabalhei em algumas áreas da arte, quer dizer, música, literatura, alguma coisa, né? Mas eu sou basicamente artista e especificamente artista plástico. Tudo que eu faço é em torno disso, em torno da arte, né? Quer dizer, e num certo sentido, quer dizer, agora, passado esses anos todos, eu olho para trás e hoje eu faço um trabalho conscientemente em cima desse conceito de palimpsesto, mas eu acho que a minha arte sempre foi um pouco entre aspas, né? Quer dizer, a minha literatura é um pouco assim, e mesmo na música era um pouco assim. Quer dizer, eu sempre trabalhei com essa coisa do trazer à tona aquilo que foi escondido, digamos assim, que foi esquecido, né? Isso em todas as áreas. E, quer dizer, no meu trabalho de artes plásticas, ele é basicamente isso. É um trabalho de trazer à tona da memória e que tem vários sentidos, desde um sentido estético, um sentido cultural, mas tem também um sentido político. Então, quer dizer, é isso. Quer dizer, eu acho que eu sou um artista. Pronto, se eu tivesse que me definir, é um artista. Pronto. Tudo mais é acessório, digamos assim. Que legal, Euro. E esse seu ser artista contribui muito para o mundo das artes, né? E, consequentemente, para o mundo em geral também. Então, que bom que há esse ser artista em você e que você manifesta ele de uma forma tão magnífica, como a gente vai ver daqui a pouco. E eu queria fazer, então, agora a segunda pergunta, que é o que fez e o que faz você se interessar pela arte? De onde vem esse desejo? Olha, num certo sentido, eu acho que sempre me interessei pela arte, desde criança, só que era uma coisa inconsciente.
Quer dizer, como eu fui criado no interior, não existia essa coisa de ser artista profissional, digamos assim. Então, eu comecei, quando chegou aquela fase de você terminar a secundária e ter que escolher carreira, eu comecei escolhendo engenharia, porque na minha época você tinha três opções, ou medicina, ou direito e engenharia. Como eu não tinha nada a ver nem com medicina, nem com direito, eu fui fazer engenharia. Só que no meio já no primeiro ano, eu percebi que eu não tinha nada a ver com aquilo, né? Aquele pensamento muito lógico para outras coisas, inclusive para a arte. Mas aquele pensamento muito lógico, eu senti que ele, ao mesmo tempo que ele era lógico, ele era restrito. Então, quer dizer, eu senti que não era. Tem até uma história, quer dizer, o que fez eu acabar deixando eu não sei se. Eu vou me alongar muito, mas se você quiser, eu posso contar a historinha, porque eu deixei de fazer engenharia e fui para arquitetura. Posso me alongar um pouquinho? Com certeza, com certeza. É o seguinte, quer dizer, eu me lembro que eu estava ainda no curso de engenharia, numa aula de física, e o professor de física começou a passar slides, né, de absurdos da física, digamos assim. E ele passou um slide que era daquela famosa escultura do Brecheret, lá, que tem em São Paulo, das bandeiras, que tem o pessoal puxando um barco, né? Está ali no Ibirapuera. E aí, uma das cordas não estava tensa, estava assim solta. E aí ele apresentou aquilo como um absurdo. Eu, nessa época, eu nem pensava em ser artista. Eu não sabia, sabe aquela fase que você não sabe exatamente o que você quer? Mas aí eu levantei e falei, olha, professor, isso não é física, isso é arte. Então o artista bota a corda do jeito que ele quiser, porque ele botou essa corda assim, porque provavelmente ele achou que era mais estética do que uma corda tensa, totalmente reta. E aí a classe toda me vaiou pela minha pergunta. Então eu senti, quer dizer, eu gostava dos meus colegas, gostava da faculdade, gostava da cidade, porque isso aconteceu em São Carlos, a faculdade da USP que tem em São Carlos. E aí eu falei, não é a minha, né? E a partir dali eu resolvi deixar a faculdade. Mas aí o que eu ia fazer? Então, quer dizer, eu acabei optando por arquitetura, não porque eu tivesse uma arquitetura, mas era, digamos assim, ligado à coisa da engenharia que eu já estava fazendo e tinha uma visão mais artística. E aí eu fui descobrindo, quer dizer, escrever, eu sempre escrevi desde muito jovem, mas nunca levei a sério quer dizer, não queria ser um poeta ou um escritor, nada disso. Escrevia porque era uma necessidade quase visceral, digamos assim. E na faculdade de arquitetura eu tive interesse por outras áreas da arte, tipo cinema, teatro, esse tipo de coisa. Né? Basicamente cinema, mas eu senti que cinema é uma arte industrial, então é complicado para você fazer e tal. E acabei descobrindo nas artes plásticas uma coisa que eu podia fazer sozinho. E fui aos poucos desenvolvendo, quase que meio sem querer, mas comecei a fazer, isso na época da faculdade. E a partir de um certo ponto, eu acabei abandonando todas as minhas outras atividades para me dedicar às artes plásticas. Isso aconteceu quando? Quando eu descobri essa coisa dos palimpsestos, porque eles surgiram num momento de insatisfação. Eu estava insatisfeito com aquilo que eu estava fazendo em artes plásticas. Quer dizer, eu não gostava do que eu estava fazendo, mas, por outro lado, eu não me identificava com nenhum tipo de trabalho que eu via fazer. Não que eu não considerasse bom, tinha ótimos trabalhos, ótimos artistas, mas eu não me sentia identificado com aquilo. Então, provavelmente, se eu não tivesse descoberto essa coisa dos palimpsestos, provavelmente eu seria hoje ou arquiteto ou músico, provavelmente, né? E aí, quando eu descobri essa coisa dos palimpsestos, que foi meio por acaso, quer dizer, não foi, eu não sentei e falei, não, vou fazer palimpsesto. De que maneira que aconteceu? Eu fazia os trabalhos e, pelo fato de eu não estar satisfeito com eles, eu lavava o trabalho todo. E ao apagar, eu sentia que ficava alguma coisa. Quer dizer, eu fui percebendo, você apaga, alguma coisa fica, né? Então fazia isso, e aí, às vezes eu achava mais bonito o que tinha, quer dizer, o que tinha sobrado do apagamento do que, digamos, o que eu tinha feito anteriormente. E a partir disso, aí sim, eu comecei, peraí, isso é um palimpsesto, né? Quer dizer, você apaga
mas ele vem à tona mesmo contra a sua vontade. E aí eu comecei a desenvolver essa coisa do palimpsesto, que nasceu inicialmente com, eu vou lhe mostrar, com os palimpsestinhos. Por quê? Porque os palimpsestinhos, o meu trabalho, voltando, o meu trabalho de palimpsesto é um trabalho de superposição de papéis, em que entre esses papéis eu coloco uma série de elementos que eu chamo de interferências. Aí pode tudo, chapa metálica, chapa radiológica, fibras, tecidos, telas, e depois, quer dizer, ele acaba resultando num grande papel branco, que é a última fase, né? Uhum. E essa série de papéis, ele fica, quase como se fosse quase que fosse um pedaço de madeira, ele vai ficando muito duro. Aí eu faço o quê? Eu faço quase que um procedimento arqueológico. Então, quer dizer, aquilo que eu uso brincando a palavra, aquilo que eu enterrei ali entre os papéis, eu vou escavando, então vai aparecendo, quer dizer, determinadas coisas, que é o que eu chamo dos palimpsestos. Que legal. E a partir disso que aparece, é que eu desenvolvo a pintura. Uhum. Ou seja, nesse sentido, o próprio trabalho acaba me dizendo o que ele quer. Uhum. Aí, ou seja, aparece. E outra coisa, nem sempre, quer dizer, nisso de escavar, raspar e tal, e por isso que eu tenho que usar papel. Porque o papel, quer dizer, eu uso bastante água, a tela não permitia escavar a tela, eu rasgaria a tela, quer dizer, acabava com o trabalho. Mas, então, esse processo tem um lado também lúdico, porque às vezes determinadas coisas que eu mesmo coloquei, digamos assim, que eu enterrei, algumas coisas aparecem, outras não, mas aparecem outras que eu não esperava. Então, quer dizer, eu brinco, quer dizer, é quase um trabalho arqueológico que você sabe mais ou menos o que você deseja que apareça, mas nem sempre aparece aquilo, aparecem outras coisas. E a partir do que você faz, então, quer dizer, eu só parto para a pintura, digamos assim, a pintura é a última etapa. Uhum. Depois que eu selecionei esses elementos que apareceram. Bom, quer dizer, por que eu falei isso? Para dizer como é que começou. Quando começou, eu não comecei assim. Uhum. Porque, como eu estava pensando nessa coisa quer dizer, foi muito lentamente, foi uma coisa orgânica, não foi pensado intelectualmente, né? Uhum. Como eu lavava os trabalhos, então começou a aparecer alguma coisa, então eu comecei a fazer trabalhos pequenos, que são os palimpsestinhos. E nesses trabalhos pequenos, nesses não tem essa montagem que eu falei de superposição do papel, não. Os trabalhos pequenos, basicamente, desenho. Então, aquarela, Viochene, aguada de nanquim, mas sempre, quer dizer, desde o princípio, eu sempre trabalhei fazendo minhas próprias tintas, é o que um amigo meu chama de cozinha. Fazendo em que sentido? Porque, por exemplo, se eu pego aquarela, eu não uso a aquarela do jeito que ela sai do tubo ou do tablete, né? Quer dizer, eu faço uns vidrinhos, quer dizer, com aquela aquarela e acrescento algumas coisas. Uhum. Então, quer dizer, as cores, tanto dos palimpsestinhos como todos os outros palimpsestos grandes e tal, né? Quer dizer, são cores que eu faço. Quer dizer, se você for no meu ateliê, tem um monte de vidrinho, porque eu nunca uso exatamente como ela sai do tubo. Eu faço essa mistura, né? Então, quer dizer, eu comecei a fazer os palimpsestinhos, que no fundo, digamos assim, era eu brincando um pouco como se eles fossem palimpsestos, né? Mas aí já era o desenho do palimpsesto. Eu comecei a trabalhar, aí sim, conscientemente comecei a trabalhar nesse conceito. E os palimpsestos que eu chamo de autônomos surgiram depois. Aí sim, é todo esse processo de superposição e tal. Então, quer dizer, tem três vertentes do meu trabalho, né? Quer dizer, os autônomos, que são esses grandes, que são, quer dizer, digamos assim, é o palimpsesto na sua forma assim, mais definitiva, né? Que é a superposição, etc. Você pode ir mostrando eles para a gente ter uma ideia, assim? Vamos lá, os autônomos. Eu vou começar mostrando os autônomos. Esse, por exemplo, é um. Você vê que esses elementos que aparecem embaixo, na verdade, quer dizer, se você passar a mão, eles não são colagem. É como se a colagem fosse não por cima, porque normalmente, quer dizer, nas artes plásticas você faz a colagem em cima, né, da tela, do papel e tal. Essa colagem está por baixo.
Então, você vê que ele foi raspado e aparece, que tinha uma área, quer dizer, eu coloquei elementos de transparência que aparece o que está por baixo. Então, depois, quer dizer, a primeira coisa que apareceu foi esses elementos. E a partir desses elementos que aí eu bolei a pintura, essas formas e tal, né? Entendi. E essas nervuras que tem na parte, que tem nessa também, né, na parte preta ali, elas também estão Então, isso por baixo. não, isso é do próprio, aí já é pintura. Quer dizer, como o papel, eu trabalho com muita água, o próprio papel vai criando essas nervuras, essa coisa. E outra coisa também que eu aprendi, quer dizer, aprendi não, quer dizer, você vai fazendo no processo, né? Raspava, e como eu raspava sempre com muita água, então ficando aquele farelinho do papel, que eu depois, com uma escova, jogava tudo fora. Aí eu passei a fazer o quê? Como esse farelinho do papel ele está embebido em cola, eu passei a deixar ele então, quer dizer, o próprio papel que foi tirado, ele acaba trazendo textura para o próprio trabalho. Quer dizer, ou seja, tudo foi fazendo no fazer, né? Não tem aquela famosa frase que a mão é a vanguarda da mente? Eu não me lembro nem quem disse isso, né? Mas é mais ou menos isso, quer dizer, o fazer é que me gerou o pensamento e não o contrário. Eu não comecei pensando, conceituando e depois fui fazer, não. Quer dizer, foi o ato de fazer que foi me criando o pensamento. E aí eu passei a escrever e a pensar sobre o trabalho. Sim. Esse outro, por e exemplo... o próprio movimento do teu trabalho, o modo como você realiza ele, que é sempre numa conversa, num diálogo constante, assim, ele te deixa nesse lugar também, né? De nunca saber exatamente o que vai acontecer. Então, não tem uma programação, né? Quer dizer, ele tem uma programação, quer dizer, é um trabalho que eu posso chamar de dialético, ou seja, eu começo procurando uma coisa, mas às vezes eu encontro outra completamente diferente, porque a arte é um pouco isso, né? Então, quer dizer, eu às vezes faço um trabalho, isso eu digo, por exemplo, os meus amigos que vão lá no ateliê e tal, e aí eu falo, ele está pronto o trabalho, não sei o que está legal. Eu falo, não, porque ele está me dizendo, né? Eu até, lógico que é uma brincadeira, né? O trabalho está dizendo para mim, não estou pronto, cara, se vira, não é por aí. Quer dizer, o trabalho, eu falo, é lógico que isso é uma brincadeira, porque o dia que o trabalho falar comigo, vocês podem me internar, porque eu estou maluco. Mas eu brinco, quer dizer, o trabalho fala o que ele quer, né? Então, por exemplo, esse trabalho aqui, essas formas, quer dizer, eu não me lembro exatamente o que era, porque depois que eu faço, é tanta coisa que tem debaixo do papel, que eu não me lembro, mas você vê que é umas formas que quase se encaixam, né? Essa com essa. Mas aqui no meio, por exemplo, esses pontinhos brancos, não sei o que e tal, isso daqui, na verdade, eram teclinhas numa máquina de calcular. Que as teclinhas foram arrancadas e quando eu fui escavando, elas apareceram. Eu falei, oba, né, ficou um elemento estético, né? Eu não sabia que ia ficar assim, eu não sabia o que ia acontecer. Quer dizer, ou seja, eu sou... Aí, lógico, a parte vermelha, aí depois eu crio, aí é pintura pura, né? Quer dizer, o palimpsesto é isso daqui e as teclinhas, né? Agora, a ideia do vermelho, como era do preto no outro trabalho, quer dizer, aí é pintura. Aí, quer dizer, entra a minha criatividade, né? Quer dizer, surgir essas formas, eu acabo bolando alguma coisa para virar pintura. Que não é arqueologia, é pintura, né? Bom, esse outro, por exemplo, essa coisa preta aqui, foi uma brincadeira que eu fiz, quer dizer, como se fosse, eu enterrei, digamos assim, no papel, eu uso a palavra enterrei porque ele vai ficar, quer dizer, quando termina essa série de superposições, é uma grande chapa branca, está tudo escondido. Então, isso daqui eu fiz o quê? Eu fiz eu quis fazer um asfalto. Então, isso daqui é brita e betume. Que eu coloquei por baixo. E aí, quer dizer, coloquei com qualquer forma. E aí, o que eu faço? Quer dizer, quando aparece o palimpsesto, também eu defino uma forma. Ele provavelmente não tinha essa forma, não joguei lá. Quer dizer, eu fiz, eu tive a ideia de fazer um asfalto, mas eu fiz betume
e as pedrinhas, né, o que fazem. Mas a forma é eu que defino, entendeu? Quer dizer, aquilo que aparece, eu não uso exatamente como aparece, porque afinal, quer dizer, é um trabalho de arte, não é de descobrir coisas, né? Quer dizer, é só uma metáfora, essa coisa palimpsesta é uma metáfora. Então, quer dizer, isso daqui surgiu primeiro isso, que era o que eu queria como asfalto, um pedaço de asfalto. É lógico que o nosso pedaço de asfalto com essa forma está na cara que ela foi definida por mim. E o resto é pintura, né? Aí, quer dizer, essa forma geométrica aqui, quer dizer, eu pintei com ouro, essa coisa do marrom, esse azul meio cinza, aí é pintura pura. Observar nesse daqui fica bastante claro. Quer dizer que tem, não sei se você consegue ver, tem aquilo que eu falei de que raspei e ficou, quer dizer, fragmentos de papel com cola que no fim agregou e dá essa textura. Essa textura, quer dizer, aquilo que é como se fosse a terra que você tirou da escavação arqueológica, né? E, obviamente, depois eu pinto. Então, com o tempo eu fui utilizando, quer dizer, eu não jogo mais nada fora. Tudo que está no trabalho, de alguma maneira ou outra, ele acaba ficando aí. Fazendo parte, né? Além de ser muito legal essa curiosidade que nos instiga a sua obra, né? De saber o que tem por baixo dela, porque a gente sabe que tem muitas coisas que também não aparecem, né? Ela se mostra, chama muito atenção, além disso, essa dramaticidade que vem em cada uma das suas composições, né? Que elas são bem viscerais e unificadas com esse conceito do palimpsesto, lembra muito assim as vísceras também, né? De certa forma. Sem dúvida. Porque lógico, depois que eu cheguei à conclusão que isso era um palimpsesto, eu comecei a pensar, aí sim, de uma maneira mais racional sobre a questão do palimpsesto, que hoje eu tenho vários textos escritos sobre arte, bom, mas e aí eu fui pesquisar o que tem de palimpsesto na internet. E tem o famoso palimpsesto de Arquimedes, que acho que para mim, digamos assim, num certo sentido, ele definiu o meu trabalho, que eu já fazia, mas, digamos assim, ele definiu quase que filosoficamente. Por quê? O palimpsesto de Arquimedes é um palimpsesto da Idade Média, né? E que está na internet, se você entrar no Google, vai lá, palimpsesto de Arquimedes, qualquer um consegue ver. É um palimpsesto em que tinham fórmulas, né, matemáticas do Arquimedes. Eu não sei se era dele ou de algum discípulo, mas quer dizer, é tido como do Arquimedes. E o palimpsesto, o que era o palimpsesto? Como não existia papel na Idade Média e o pergaminho era muito caro, então, quer dizer, o pergaminho era raspado e era reaproveitado. Quer dizer, o palimpsesto original não tem nada a ver com arte, ela tem a ver com uma questão econômica. Era um material caro que era reaproveitado, só isso. Né? E esse conceito trabalhei em termos de arte, mas a origem dele é puramente econômica. Mas o que acontecia? Passado anos, né, quer dizer, aquilo que tinha sido apagado começa a vir à tona. Então, quer dizer, por cima das equações matemáticas, eles rasparam e botaram orações na Idade Média. E o que aconteceu é que com o tempo, você vê aparecendo números, fórmulas, etc., por cima das orações. Eu faço até uma brincadeira, como se a ciência tivesse vindo à tona por cima da religião. É engraçado, né? É lógico que é uma coisa, né? Quer dizer, isso não foi... Mas é um fenômeno, né? Um fenômeno bem interessante. E tem palimpsestos como esse, que tem palimpsestos musicais, por exemplo, né, que se apagou e aparece aquela escrita musical da Idade Média, que é diferente da escrita musical de hoje, e tem vários. Mas o interessante é isso, quer dizer, por isso que eu peguei esse conceito, quer dizer, aquilo que se tentou apagar, ele acaba vindo à tona. Tanto que eu fiz uma exposição que, quando o curador viu meus trabalhos, né, e eu falei essa frase, ele falou, pronto, esse vai ser o título da exposição. Então, tem uma exposição que o título é esse, o que foi apagado volta à tona. Maravilha. Esse daqui, por exemplo, o que eu fiz? Eu peguei, quer dizer, a minha mulher que já faleceu, né? Ela tinha o pé muito pequenininho. Então, eu peguei as palmilhas dela e coloquei por baixo.
Então, quer dizer, a única coisa que eu escavei aqui foram as palmilhas, porque o resto, quer dizer, o preto, o dourado, aí não, aí é criação de pintura, o resto foi tudo pintado. Esse daqui, por exemplo, eu só aproveitei, quer dizer, só escavei aparecendo as palmilhas, e esse foi proposital, que era também uma homenagem a ela, né? E aí, quer dizer, como eu tenho, quer dizer, e aí eu dei o título, fugiu, palimpsesto anônimo, porque é como se fosse pegadas anônimas. Porque aí, quer dizer, a arte ela já deixa de ser individual e tem um lado coletivo, né? Sim, com certeza. Então, A hoje, gente eu estou com medo de me alongar muito. Se você estiver me alongando, você fala, tá bom? vamos dar uma olhada nos palimpsestinhos, que são os próximos, né? Os palimpsestinhos são aqueles que eu comecei, quer dizer, que são desenho puro. Uhum. Esse aqui não tem superposição, não tem escavação, não tem nada. Quer dizer, é aquarela em cima de papel. Só que a aquarela, como eu disse, com esses pigmentos. Então, ela acaba dando esse tipo de textura. Quer dizer, tem aquarela, tem aguada de nanquim, tem viochene e assim por diante. Tem nanquim puro, né? Então, esse aqui é um palimpsestinho, que é desenho puro. E daí, Eu até através da transparência, vai aparecendo o que está por baixo. Esse daqui não. Esse não aparece o que está por baixo. Porque esse, quer dizer, eu brinco como se ele aparecesse, mas na verdade é desenho puro. Entendi, entendi. É aquela, quer dizer, eu faço até uma certa brincadeira. Não tem aquela coisa, no princípio era o verbo, eu digo que no princípio era o desenho. Então, quer dizer, ele nasceu como desenho e passou para o trabalho grande, né? Esse daqui é outro. Esse é Esse o daqui. último? Oi? Esse é o último? Tem mais do Não, palimpsesto? esse também é outro palimpsestinho. Aham. Esse daqui é outro palimpsestinho. Sempre desenho. Sempre desenho e sempre essa coisa que você vê que a aquarela ela acaba mostrando algum pigmento, que ela é sempre misturada com alguma coisa. Nunca é aquarela pura, quer dizer, ou seja, ele não tem cara de aquarela, né? Quer dizer, Sim. aquela tradicional, mas é aquarela. A base dos palimpsestinhos é aquarela. Depois, quer dizer, e a minha terceira vertente são as séries. O que são as séries? Eu pego um tema e desenvolvo 25 trabalhos em torno desse tema. Eu tenho várias séries. E eu, por acaso, peguei essa daqui, né, da Amy Barbera, que é uma série, essa série aqui, peraí. Nossa. São esses trabalhos. Por quê? Essa série também tem uma outra história. Quer dizer, cada série tem uma historinha, né? Essa daqui é o seguinte, eu tive uma outra mulher, para você entender, porque eu já estou na sexta, porque não porque eu tenha tido várias mulheres, é porque elas foram morrendo. Então, quer dizer, eu sou um sobrevivente. Essa é de uma mulher, quer dizer, penúltima, né? Uhum. E ela era secretária executiva de uma grande empresa. Então, ela fotografava os eventos da empresa. E aí, depois que ela morreu, ficou uma série de fotos de pessoas que eu não tenho a menor ideia de quem sejam. Então, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, eu vou fazer uma série, né, usando essas fotos do mundo corporativo, né? Só que elas estão, e aí eu enterrei as fotos. Então, elas estão aqui, quer dizer, muito, se você olhar de muito perto, você consegue ver um rostinho, alguma coisa assim, mas sempre disfarçado. Eu não podia usar, primeiro, que eu não conheço, e em segundo, porque as pessoas podiam até me processar. Eu não posso usar a imagem de uma pessoa sem autorização. E eu nem sabia quem eram essas pessoas. Então, quer dizer, todos esses trabalhos têm fotografias enterradas. E aí, por cima, eu usei o quê? Fibra vegetal e isso, quer dizer, essa coisa aqui, quer dizer, ela gostava muito de usar fita no cabelo. É engraçado, quer dizer, que a arte é isso. Você parte de uma coisa pessoal e ela acaba. E a arte não tem nada. A arte não é uma coisa pessoal. Quer dizer, ela acaba transcendendo para uma coisa social, né? Então, Sim, quer dizer, com certeza. ela, depois de morta, também deixou uma série de fitas de cabelo e eu enterrei as fitas de cabelo, por exemplo. Esse preto aqui é das fitas. Só que aí, quer dizer, raspando, quer dizer, ficava um pedacinho de papel, e aí, obviamente, esses pedacinhos de papel eu pintei.
e você vê que em cima disso tem a fibra vegetal. Uhum. Agora, essa é a mesma série, quer dizer, né, aqui dá para ver bem que tem um rostinho, não sei se você Sim, consegue ver. consigo sim. Então, Dá quer para ver dizer, vários rostinhos. esse daqui ficou um pouco mais, mas normalmente, quer dizer, eu procurei sempre esconder o máximo para não ter nenhum problema, né? Uhum. Essas imagens, essas obras suas, elas mantêm um pouco essa dramaticidade, né, que acompanha o seu trabalho, mas ao mesmo tempo elas trazem uma certa delicadeza, assim, né? Acho que é pela cor, assim, pelo dourado. Essa daqui Essa... mesmo, tem um rostinho quase sumido, mas tem. Então, quer dizer, essa série são 25 trabalhos, todos feitos assim, com... Muito bonitos. E Muito depois, legal como né, dois conceitos tão é, antagônicos se unificam aí no seu trabalho. Muito, muito bonito. então, quer dizer, ou seja, na verdade, o que surgiu de enterrado, quer dizer, são as fotos que estavam por aqui, que acabaram sumindo, e isso daqui que é uma das fitas. Agora, o resto eu pintei, toda essa parte metálica aqui foi pintada. Quer dizer, Uhum. é, é, depois que aparece aquilo que eu chamo de enterrado, digamos assim, aí eu faço a pintura, porque na verdade o que tem que resultar é uma obra de arte, não é arqueologia, não é história, não é nada disso. Né? Então, mais ou menos é isso. E aqui uma foto minha no ateliê. Maravilha, Euro. Mas é mais ou menos isso. Agora, essas séries, eu tenho várias séries. Quer dizer, eu peguei essa por acaso, mas eu tenho várias séries sempre com 25 trabalhos. Maravilha, Euro. Obrigada pela apresentação, muito bacana o seu trabalho mesmo. E eu queria fazer uma pergunta em relação a ele, principalmente em relação a esse conceito, né, de palimpsesto que se relaciona intimamente ao seu trabalho, né, que direciona o seu afazer artístico, assim. Eu queria saber se durante a composição esse conceito ele se relaciona com o seu ser enquanto humano ou enquanto artista, assim, se vem as memórias, né, aparecem para você também, se surgem coisas que estavam escondidas dentro do seu ser durante o processo de execução do seu trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, eu acho que num certo sentido, toda a arte ela tem um pouco essa coisa da memória, mesmo que seja, digamos, inconsciente. Né? Quer dizer, porque o artista trabalha com a memória, independente de qualquer coisa. E no meu caso, quer dizer, a memória é consciente. Quer dizer, eu tirei essa coisa do inconsciente, né? E a memória, para mim, a memória, o tempo, isso passou a fazer parte do meu trabalho, porque ele sempre fez. Só que até uma certa altura eu não tinha conhecimento disso. Por exemplo, meus livros de poemas, vamos chamar assim, sempre são em cima da memória. O primeiro livro foi totalmente em cima da memória. O segundo é continuação, no certo sentido, do primeiro. Então, quer dizer, até o término desse meu segundo livro, eu ainda não tinha começado a trabalhar com palimpsesto. Então, quer dizer, essa coisa da memória sempre teve ligado ao meu trabalho. Só que agora eu assumi a coisa de uma maneira consciente. É fundamental, a memória para mim é fundamental. Só que quer dizer que não é aquela memória, como é que eu vou dizer, de saudosista. Eu não tenho nada de saudosista, entendeu? Uhum. É a memória como material de trabalho. Né? Quer dizer, a memória para mim de trabalho. É como se fosse a tinta, a cola, o que eu raspo, quer dizer, o estilete. Quer dizer, a memória faz parte disso, é meu material de trabalho. Maravilha, Como, interessante. como a emoção. Eu me lembro que, quer dizer, eu já dei aula tanto de arte quanto de música. E quando eu dava a aula de música, uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos é o seguinte: olha, a emoção é fundamental. Isso é o teu instrumento de trabalho. Agora, a emoção é como se fosse um carro, um automóvel. Então, quer dizer, você entra no automóvel, você tem que ter domínio dele. Senão ele vai bater no primeiro poste. Então, quer dizer, ele é a tua emoção, mas você joga para a direita, joga para a esquerda, dá ré, freia. Então, quer dizer, a emoção é o instrumento do artista, mas você tem que saber usar.
é igual dirigir um automóvel. Porque senão ele vai, né, ele vai bater no primeiro poste ou atropelar uma pessoa, o que é pior ainda. Né? Então, Exatamente. quer dizer, a emoção é fundamental, mas como é seu instrumento de trabalho, você tem que aprender a trabalhar com ela da mesma maneira que você aprende a trabalhar com a tinta, com a estilete, etc. Né? Exatamente. Quer dizer, a emoção, a memória é fundamental. Muito interessante isso, né? E a própria materialidade, forma do trabalho artístico, assim, contribui também, né, para lidar com essas emoções de uma forma um pouco mais controlada e transmutada também. Muito interessante essa sua reflexão. E falando em reflexões, você já mencionou brevemente, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus livros de poema, né? Você já publicou 3 livros? Não, dois. Dois Esse livros. é o primeiro e esse é o segundo. E tem um que foi publicado recentemente, que é o Poema de Rotina. Eu Que é queria esse. que você, se você puder falar um pouquinho sobre ele e se você topar também ler um poema para a gente aqui, dar um spoiler. Ah, com o maior prazer, com o maior prazer. É o seguinte, quer dizer, para você entender o segundo, eu vou falar um pouquinho do primeiro. O primeiro livro, ele não nasceu como livro, digamos assim. Quer dizer, ou pelo menos com a intenção de ser um livro. Né? São poemas que, para você ter uma ideia, são poemas que vão de 1966, o primeiro, da 1966 a 1976. Você não tinha nem nascido ainda. Então, quer dizer, nessa época, quer dizer, é uma época, quer dizer, eu vivi o auge daquela coisa de cair na estrada, andar de carona, né? Então, eu andava sempre com uma mochila, e dentro da mochila eu tinha uma pasta em que eu anotava algumas coisas, e quando eu voltava para o Rio, eu escrevia o poema. Mas escrevia muito mais por uma necessidade íntima, do que eu não tinha intenção de publicar livro, não tinha intenção de nada. Só que eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. Quando chegou quer dizer, o primeiro livro são 10 anos. Eu olhei aquela pasta e falei, caramba, isso é um livro. Né? Uhum. Então, o primeiro nasceu assim. Quer dizer, ele nasceu sem intenção. O segundo, não. Esse que eu estou publicando agora, esse já nasceu com intenção de ser um livro. Por Entendi. quê? Só para você entender, o segundo é um pouco, ao mesmo tempo, ele é continuação e, ao mesmo tempo, ele é ruptura em relação ao primeiro. Porque o primeiro é basicamente um livro da juventude. E por isso que a editora, eu queria publicar esse segundo, o primeiro, mas a editora preferiu publicar o primeiro, porque ela falou, é um livro que você vai pegar dois tipos de leitores. O primeiro, né, o pessoal da sua geração e o pessoal jovem que tem interesse por esses anos que eles não viveram. Uhum. Aconteceu isso. Primeiro, ele tem, apesar de ser um livro de 1966 a 1976, em que a maioria do pessoal não tinha nascido, ele acabou tendo um grande interesse das pessoas jovens. Porque É um livro. foi um livro escrito por jovem, basicamente, escrito e vivido. O segundo, não. O segundo já é, digamos assim, ele já nasceu com intenção de ser livro. Então, quer dizer, ele seria uma continuação do primeiro, mas ao mesmo tempo é ruptura, porque no segundo, quer dizer, eu já estou formado, eu já estou no mundo do trabalho, quer dizer, eu já estou saindo da juventude e indo idade adulta. Já é um livro da idade adulta, embora com as mesmas questões, os meus questionamentos que eu tinha na juventude. Então, quer dizer, a diferença é essa. Primeiro, quer dizer, ele nasceu conscientemente para ser um livro, primeira coisa. E segundo, quer dizer, que ele já tem, digamos assim, um pensamento mais adulto. O que foi bom, está sendo bom por um lado, que o livro também está sendo bem recebido, mas por outro lado, digamos assim, ele não tem aquela, como é que eu vou dizer, aquele frescor da juventude, que o primeiro. Percebeu? Quer dizer, o primeiro tem até uma coisinha ou outra meio ingênua, mas tem aquele frescor da juventude. O segundo, você já está entrando na idade adulta. Não chega a ser propriamente maturidade, mas já é a idade adulta, já é o mundo. Quer dizer, eu já estou no mundo do trabalho. Isso é refletido no livro todo. Mas é um livro que eu gosto muito também.
né? Porque, na verdade, eu tenho um projeto para 5 livros. Olha só, eu tô muito curiosa para conhecer os seus livros. Quero conhecer, principalmente esse último, Já poema estão editados. Latino, todos, né? Exato. Cê- Então, é, Você pode ler um poema para gente, Euro? Eu não sei de qual livro que você prefere. não, eu quero ler o segundo, que é o que está sendo lançado. Então, é esse que vale a pena eu ler. O primeiro, quer dizer, digamos assim, é um filho que já teve vida própria. Esse está começando a andar agora, ainda está engatinhando. Então, o segundo livro. Então, deixa eu ver aqui. Quer dizer, são livros de poemas longos, mas eu quero é, 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 pegar pequeno, até pela questão do tempo que a gente tem. Tem 2 pequenos aqui. Eu posso ler um ou ler os 2? O que você prefere? Como você quiser, pode ler, como você achar que faz sentido, assim. Não, acho que os 2, quer dizer, são temas um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm uma ligação. Então, vou ler o primeiro, que é pequeno, e depois o segundo. O primeiro, o título é Para Ler Enquanto Se Dança. Copérnico nos disse que a Terra não é o centro do universo. Galileu nos disse que a Terra é apenas um satélite do Sol. Freud nos disse que não temos sequer o controle da nossa cabeça. E Darwin nos disse que o ser humano não passa de uma mutação acidental. Além de descrever no seu diário do Beagle a maneira brutal como os brasileiros tratávamos os escravos. Muito bom. E o segundo, também pequeno, o título é Algo de Obsceno. São cãezinhos que pulam da boca com suas patinhas sujas para o colo das madames. Perguntas são nozes de sobremesa para quem não tem dentes. Perguntas se impacientam em apartamento. Elas gostam mesmo é de rua. Perguntas são perdulárias, volúveis e infiéis. Perguntas estão sempre grávidas. O que se tornou perfeito não faz perguntas. O que se tornou perfeito quer morrer. Só o imperfeito faz perguntas. Só o imperfeito quer viver. Perguntas estilhaçam cristais e não se preocupam em ter sempre razão. A pergunta nunca é serva, como a resposta. Ela não tem o caráter repressivo do segredo, nem se reconcilia com as adivinhações. A pergunta é um fio esticado, pronto a se romper. Muito bom, Euro. Bom, depois desse, eu não vou fazer mais nenhuma pergunta, até porque a poesia, muitas vezes, ela diz coisas por si só, né? E acaba tendo esse diálogo muito íntimo com o interlocutor, assim, né? A maneira como ela toca a gente. Eu adorei os dois, em especial o primeiro, assim, que toca em um assunto que é muito caro para mim, assim. Então, Euro, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, por mim, eu acho que eu tinha que falar, eu falei pelos poemas, pronto. Perfeito, Euro. Olha, gratidão profunda por essa conversa, por você ter vindo, né, nesse encontro, assim, te conhecer pessoalmente foi muito legal também. E que a gente quero continuar conversando com você, né? Que a gente conversa às vezes pelas redes, assim, e tal. Então, um prazer imenso conhecer você um pouco mais, o seu trabalho também um pouco mais de perto. Obrigadão, Euro. Eu é que agradeço, foi um prazer, e volto a repetir, um prazer e uma honra. Ok. E o pessoal que assistiu até o final também, né? A gente agradece bastante. Eu vou deixar o link com o livro para quem quiser conhecer o livro do Euro, né? Então, na descrição aqui do vídeo. E é isso. Obrigadão a todos. Um beijo e até mais. Até mais. Tudo de bom para você. Um beijo.